Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Hoje, dia 4 de abril de 2025, 21 horas e 10 minutos. Nós estamos já 716 dias para o término da geração da figueira, né? Minha voz hoje está falhando bastante. Mas acho que é porque eu tô cansada. Espera só um pouquinho, deixa eu desligar o ventilador aqui, só um minutinho, gente. Graça e paz, Simone. Minha voz hoje tá sumindo, mas eu vou fazer a live assim mesmo. Se ela sumir, aí eu paro. Quando eu tô muito cansada, acaba acontecendo isso. Mas vamos lá. Tava vendo bastante coisa aqui, né? Apesar de eu tirei o dia para fazer faxina em casa. Mas eu tava escutando uma live do pastor José Serra. Eu gosto muito de ouvir as mensagens dele. E ele estava falando a mesma coisa que a gente conversa aqui. Boa noite, Maris. Irmãos, se nós não lermos a palavra do Senhor, poucos de nós vai conseguir permanecer. Presta atenção. Se nós não dedicarmos tempo para a leitura da palavra, poucos de nós vai conseguir permanecer. Isso é coisa séria, isso não é brincadeira. Nós precisamos dedicar tempo para a leitura da palavra, o entendimento da palavra. Nós precisamos dedicar o nosso tempo, porque a heresia que está vindo aí é muito séria. Presta atenção. Agora mesmo me mandaram um vídeo para mim de uma tal psicóloga falando sobre o Espírito Santo ser o lado feminino de Deus. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Presta atenção, meus irmãos. Presta bastante atenção. Nós não estamos em tempo de brincar. Presta bastante atenção. Nós não estamos em tempo de brincar. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Eliane. Nossa, eu não sei o que eu fiz no meu cabelo. Meu Pai do céu. Mas nós não estamos em tempo de brincadeira. Nós estamos em tempo de colocar a nossa vida diante do Pai. Presta atenção, meus irmãos, presta atenção. Espera só um pouquinho, gente, que eu tô incomodada com o meu cabelo. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de você entender que se a palavra de Deus não estiver escrita na tua mente, você não vai conseguir passar. Shalom, Cleide. Você não vai conseguir ultrapassar. Escuta isso. Você não vai conseguir ultrapassar as heresias que estão vindo. Esse negócio, presta atenção. Às vezes a pessoa fala assim, mas isso aí não tem nada a ver, eu não sou adepta disso, né? Mas se você não tiver certeza, você pode mudar de caminho. E aquilo que não está escrito, Vânia, boa noite, Rose, aquilo que não está escrito na palavra do Senhor é pecado, é anátema. Irmãos, primeiro lugar, vamos lá. Semente da serpente. Eva nunca teve uma relação sexual com a serpente. Nunca. Isso não aconteceu. Como é que a senhora pode afirmar? Posso te afirmar. Se você ler o livro de Enoque, você vai ver que Deus não conversa com Néfilins. Se Caim fosse filho da serpente, como eles dizem, Deus não teria tido um diálogo com Caim. Porque Deus não conversa com pessoas que não têm o sopro divino. Como é que a senhora pode falar isso? Leia o livro de Enoque. Logo nos primeiros capítulos você vai ver. Boa noite, Sonho Fio Atelier.
Boa noite, Graciele. Boa noite, Shalom, Andréia. Então, presta atenção. Eva, ela não engravidou no jardim. Eva engravida 50 anos depois que ela sai do jardim, no final do primeiro jubileu. O que é um jubileu? São 50 anos. Como é que a senhora sabe disso? Isso está escrito no livro dos jubileus, que foi um livro escrito por Moisés também, mas que não está no cânon. Eles não deixaram entrar no cânon. Porque esses livros são livros que eles fazem o complemento do Gênesis, do Êxodo. Entenderam? Presta atenção. Então, eu tenho a certeza do que eu estou falando. Outra coisa, Deus pôs um sinal em Caim para que ele não fosse morto. Deus não fez isso com os Néfilins. O que é um Néfilin? É a junção de um anjo caído com uma mulher. Aí você fala assim, mas irmã Ruth, a Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos do céu que não têm filhos. Presta atenção, minha irmã, seja inteligente. O anjo do céu, quando ele sai da sua habitação comum, porque ele foi para habitar o céu, o anjo tem poderes que nós não temos. Quando ele desce nessa terra, ele fica um reprodutor. Ele vira um reprodutor. Entendeu? Ele vira um reprodutor. E vou te dizer, tem criança Néfilin nascendo aí. Tem criança Néfilin nascendo. Entendeu? Comecei agora, o Graciele. Shalom, Leninha. Então, como é que você vai fazer para se dissipar de uma doutrina dessa? Tendo conhecimento. Tendo conhecimento. Como que eu faço para ter conhecimento? Lendo. Lendo a palavra de Deus. Segunda, que eles falam, né? É que nós somos pré-existentes. Meu irmão, você nunca foi anjo. Você nunca foi anjo. Não. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Anjo foi criado para viver no céu. Seres humanos foram criados para viver na terra. Presta atenção. Ah, irmã Ruth, mas teve a rebelião no céu. Um terço caiu, outro terço ficou. Shalom, Viviane. Meu irmão, para o anjo, ou ele pecou ou ele não pecou. Ou ele é destituído ou não. Não existe meio termo para o anjo. Por que não existe meio termo para o anjo? Eu também quase caí, minha Cleide. Eu também quase caí. Mas eu louvo a Deus porque Deus me trouxe à luz tudo isso daí, tá entendendo? Aí você vai falar assim, como é que eu era um anjo se eu sou a imagem e semelhança de Deus? Os anjos não são a imagem e semelhança de Deus. Eles podem se transformar em várias coisas. Eles têm poder de se transformar, mas eles têm rostos de anjo. Eles tiram, Sandra, presta atenção, eles tiram de livros da Cabala, entendeu? Da Cabala judaica. É de lá que eles tiram. São ocultismo, entendeu? Cabala judaica é isso daí, minha irmã. Tá entendendo? Mas se nós, na Bíblia, se nós olharmos para a palavra, entendendo? Nós vamos ver que a coisa não é assim. Os anjos têm forma de animais. Por que você acha que Deus criou os animais na terra? Para homenagear os anjos do céu. Os anjos têm cara de animal. Olha só, você vai olhar lá, tem 6 asas. Tá entendendo? Agora diz que isso aqui, nossa, é para ficar em silêncio. Nada disso, meu irmão, não tem nada disso, não. Ninguém aqui é anjo, nós somos... O Espírito de Deus foi soprado num boneco de barro. O Espírito de Deus foi soprado. Foi o próprio Espírito de Deus. Ele não pegou o espírito de um anjo que estava lá e colocou na pessoa. Não. Ele soprou o espírito de vida em nós. A partir de Adão e Eva, o ser humano foi se procriando. E Deus, a cada um, vai colocando sopro de vida nele. Ah, mas diz que ele conhece desde o nosso nascimento, meu irmão. Deus sabe. Eu não vi ele refutando, eu ainda não assisti o vídeo, mas me mandaram o vídeo. Ele tá bravo com isso daí, ele tá certíssimo.
Eu não sei o que ele falou, né? Não sei o que ele falou, como que ele refutou. Mas presta atenção. Ouça a live do Rômulo, ouça a live. Eu não ouvi ainda não, mas eu tenho certeza que a live dele é profunda. Tenho certeza. Prestem bastante atenção. Exatamente, é o que eu tô falando. É que o pastor José Manuel Serra estava falando agora há pouco ali, que eu estava ouvindo. Se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não tivermos certeza do que está escrito, nós vamos cair. E se você cair, você pode perder a tua salvação. Entendeu? Você pode perder a tua salvação. Essa gente, irmãos, eles são ímpios. Eu não tenho exatamente tirado o versículo do contexto, exatamente. Eles pegam versículos separados e formam outra coisa, entendeu? A verdade é essa. Então, se você não lê a palavra, se você não tiver certeza das coisas, como que você vai se desfazer dessas heresias? Presta atenção, meu irmão. Olha, ontem nós lemos Josafá ensinando a palavra. É o Rômulo Marasquim, ô Sander. Boa noite, Fernanda. Como que nós vamos nos desfazer como que nós vamos nos desfazer dessa heresia toda? E essa heresia leva para o inferno, sim. Isso leva para o inferno, que isso é acrescentar o que não está escrito lá, entendeu? Isso é colocar o que não está escrito lá, tá? Presta atenção. Exatamente, se cair não dá mais tempo de levantar. Se cair não dá mais tempo de levantar. Outra coisa, esse negócio que o Espírito Santo é o lado feminino de Deus, e agora estão dizendo que o Espírito Santo é a mulher de Deus. Tem mais essa agora, estão dizendo isso daí, que o Espírito Santo é a mulher de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, o que é isso? É Rômulo Ribeiro? Ah, tá, é Rômulo Ribeiro então, Sandra. Anota aí, Rômulo Ribeiro. Mas eu sabia, eu tinha certeza, quando começou essa história, eu falei, gente, eles vão ainda colocar esse negócio como mãe de Deus. Sabe por quê que eu vou falar? Mãe de Deus não, a mulher de Deus. Sabe por quê? Eles querem igualar Jesus com a trindade satânica, Ísis, Horus e Sete. Entenderam? Eles querem colocar o Espírito Santo, por isso que eu falo, gente, a coisa é muito séria. Ainda mais, só presta atenção, a Bíblia não fala de trindade. A Bíblia não fala. A Bíblia diz, Jesus falou, eu e o Pai somos um. Ele não disse, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um, não. E ele ainda falou assim para os discípulos, eu vou subir e quando eu estiver lá, o Espírito Santo vai vir. Se eu não for, ele não virá. Por quê? Porque a junção do Pai e do Filho, o sopro deles é o Espírito Santo de Deus, desce na terra. O que é o Espírito Santo de Deus? Ele veio convencer o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E está lá em Isaías, né? Vamos em Isaías, acho que é Isaías 7. Deixa eu ver aqui, Isaías 2, deixa eu ver. Que fala sobre o Espírito Santo. Ai, gente, não lembro agora. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se é o 7. Aqui, ó, 11. Espíritos, ó, aqui. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eles acrescentaram, porque nem no lugar da Bíblia mais diz. Eles colocaram lá, ir de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe esse versículo foi adicionado. E o João Paulo II falou que a Igreja Católica adicionou este versículo, que no original não existe. A palavra de Deus só fala isso. Eu e o Pai somos um. Presta atenção. Eu e o Pai somos um. Não diz eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Não. Eu e o Pai somos um. Se eu não for, ele não pode vir. Então Jesus precisava ir, subir ao céu para que o Espírito Santo viesse. O que é o Espírito Santo? É isso aqui. É o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria,
de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Quando você se converte, quando você aceita Cristo no teu coração, você não fica temente a Deus? É o Espírito Santo que está se enfiando em você, se enfiando não, que está entrando em você porque você deu liberdade para ele entrar. É o Espírito do Todo-Poderoso. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Jesus disse, ide batizar em meu nome. Jesus disse, se pedirdes em nome do Filho, o Pai o concederá. Então fiquem alertas. Eu tinha certeza que eles iam fazer o Espírito Santo virar mulher de Deus. Eu tinha certeza que eles iam fazer isso. Certeza absoluta. E tá aí. Irmãos, corram. Isaías 11, versículo 2, Cleide. 11, versículo 2. Presta atenção, irmãos. Presta bastante atenção. Isso tudo refuta o que essa gente está pregando. Fora as outras coisas, né? Fora as outras coisas que a gente já conhece aí. Lei da prosperidade, isso, aquilo outro. Irmãos, em nome de Jesus, limpa menos a casa e leia mais a Bíblia. Limpa menos, tem mulher que se ficar uma louça na cozinha de noite, ela tem um ataque no outro dia. Quando a palavra estão caindo nessa. Exatamente. E faz tempo que estão caindo, agora está piorando. E agora está piorando. Tá entendendo? Está piorando, minha irmã. Está piorando. Situação é muito séria. Situação é muito séria. Meus irmãos, não se deixem cair. Olha o que eu estou falando para vocês. O Senhor, Ele não dá sabedoria só para um, Ele dá para todos quanto buscam. Está aqui. O Espírito de Deus é sabedoria, inteligência. Toda pessoa que busca o Senhor, ela é inteligente. Toda pessoa que busca o Pai, ela é sábia, tá? Hoje mesmo eu estava orando ao Senhor, falei, Senhor, não me deixa eu desviar o meu caminho. Não me deixa sair fora da tua verdade. Não me deixa, Pai. Porque a coisa mais fácil que tá é você cair na mentira de Satanás. Se você não tiver alerta, se você não estiver com a tua mente ligada no trono da graça, você desvia. E eu peço aqui, encarecidamente para os meus irmãos, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Sabe, nós precisamos ler a Bíblia. É que nós não temos condição de fazer grupos de leitura de Bíblia, fica difícil, é muito difícil. Mas precisava, irmãos, precisava. Porque em breve essa Bíblia aqui vai ser tirada. Em breve esta Bíblia será tirada e você vai ter ela onde? Você está guardando no teu coração? O que você está fazendo com a palavra de Deus? Você está deixando ela enfeitar a tua mesa? Eu tenho a minha Bíblia aqui que ela está, judiação, capengando, de tanto que já escrevi nela. A minha vida é escrever, eu gosto dessa daqui porque eu escrevo nela e eu vou anotando tudo. Deixa eu achar aqui o Tiago. Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, aqui achei. Tiago 1, versículos 5 e 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Paz, Larissa, seja bem-vinda, minha irmã. Irmãos, presta atenção, hein? Uma coisa diante de Deus eu tenho. Aquilo que eu tô podendo passar para vocês. Pedir para vocês, para que vocês possam fazer, porque eu sei o que Deus tem me mostrado.
Eu sei as coisas que o Senhor tem me mostrado, não vão ser de brincar. Não vai ser de brincar. Não, eu tô muito cansada, Cleide, aí minha voz vai falhando. Por isso que às vezes eu não faço live, porque eu vou perdendo a voz, mas eu tô insistindo aqui porque é necessário, entendeu? Eu trouxe hoje uma jarra d'água, só para você ter ideia hoje, para eu poder me aguentar aqui. Mas é isso aí. Hoje eu assisti no jornal, eu gosto de assistir o jornal da Revista Oeste, né, no YouTube. E eu tava analisando a fala deles, né? E um dos repórteres disse assim, eu tô com a voz muito cansada. Um dos repórteres disse assim, vocês estão achando que o Espírito Santo vai descer do céu para ajudar vocês aqui embaixo? Eu falei, tá vendo por que Deus não levanta o Brasil? Tá vendo por que Deus está trazendo juízo sobre o Brasil? Porque os homens não são capazes de olhar para o céu e dizer, Senhor, nos socorre. O nosso socorro vem de ti. Não, eles estão no braço da carne. Sabe por que Deus vai livrar o povo dele? Sabe por que Deus vai livrar o povo dele? Porque o povo dele confia no socorro que vem do céu. No socorro que Deus vai nos dar. Entenderam? O Senhor vai nos livrar do pior. Por quê? Não, eles não acreditam. Agora, ele falar isso é porque ele ouviu alguém dizer, né? E ele rechaçou esse alguém que disse, né? Que o Senhor seria o nosso refúgio. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro? É esse ou é o 25? Eu não lembro agora. Deixa eu achar aqui. Salmo 100. Eu sempre confundo um com o outro. O 121 eleva os meus olhos para os montes. É esse mesmo. Shalom, Joelma. Shalom. Mas é isso aí, meus irmãos. Nós temos que colocar os nossos olhos no alto. Se o socorro do Brasil, presta atenção, se o socorro do Brasil não vem do alto, o nosso virá. Porque nós somos cidadãos dos céus. Você só precisa crer. Crer. Presta atenção. Meus irmãos, fiquem alertas. Fiquem alertas. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que gostam de médico, né? Vocês viram que Deus cortou a asa de Asa, porque Asa não buscou a Deus para fazer uma guerra. Asa não buscou a Deus para ser curado. Ele recorreu ao médico. Eu estava no Twitter hoje vendo uns negócios, eu estava postando meus vídeos lá no Twitter e veio um tweet, né, dizendo o seguinte, que os médicos agora, daqui para frente, não vão mais consultar os seus pacientes, mas ele vai pôr tudo no ChatGPT e o ChatGPT vai dar a resposta para tudo o que é que você tem de doença. Entendeu? Então, meu irmão, ou você crê no Senhor e confia que Ele vai curar a tua vida, ou você vai ficar à mercê de um demônio que tem nesse ChatGPT. Você tá entendendo? Presta atenção no que eu tô te falando. Eu não tô brincando, não, eu tô falando sério. É que eu não tenho... Muita coisa eu consigo trazer para o Instagram, lá do Twitter, né, do X. Mas tem coisa que não dá, esse mesmo não dá para salvar. Vou tentar ver se eu consigo. Presta atenção. Mas não é nem Google mais, viu, doutor? Viu, pastor? Não é nem Google mais, é o ChatGPT mesmo. A inteligência artificial já entrou nos consultórios dos médicos. E o protocolo é este, exatamente, eles não sabem mais nada. O protocolo é esse, você fala
entendeu? Eu vou tentar mandar, tá? Vou tentar mandar. É que lá eles bloqueiam de você pegar, de você copiar. Nem printar como se você consegue printar lá no X. Algumas coisas você ainda consegue, outras não. Para você conseguir salvar, às vezes, alguma coisa você tem que pagar para fazer aquilo, entendeu? Mas é muita informação que tem lá. E essa eu fiquei estarrecida. A pessoa ainda colocou assim, gente, é bom você cuidar da sua saúde, hein? Porque a situação daqui para frente vai ficar séria. Tá escutando? Eu só tô falando isso para você, exatamente, só os que estão buscando fora, a parte integrativa, exatamente. É o que se estão já fazendo, né? Com a medicina natural, né? Estão voltando, né? Voltando às raízes. Esses médicos eu não. Tem a Oneil, né? Não me lembro agora o nome dela, não sei o que, Oneil. Ela é uma adventista. Ela tem 70 anos, ela já curou inúmeras pessoas que precisavam de operação. Ela curou tudo com plantas. Tudo com plantas, com óleo de rícino. Tudo. É Bárbara Oneil. De vez em quando aqui no Instagram aparecem os vídeos dela. Ela tem já 70 anos. É Bárbara Oneil. Entendeu? Exatamente, agora estão proibindo a hora pronobis. E hoje saiu no Twitter sobre a hora pronobis, que é o que há. Ele tira qualquer tipo de câncer, tá? E tira qualquer tipo de anemia, tá? Eu já plantei 2 pés de hora pronobis aqui no fundo da minha casa. Plantei para, né, porque a gente vai precisar, entendendo? Então, meus irmãos, prestem bastante atenção, tá? Ela é tremenda, aquela mulher. Eu só te digo uma coisa, ou você confia no Senhor de todo o teu coração de uma vez, entendeu? Exatamente. Pois estão proibindo, a Anvisa está proibindo. Diz que a única hora pronobis que nós precisamos tomar cuidado é com a rosa, né, da flor cor-de-rosa, porque ela tem alguma coisa que tem que tirar antes. É que nem a babosa, né? Você tem que tirar a aloína antes de usar, entendeu? Então é isso daí. Paz, doutor Ivano, seja bem-vindo. Mas é isso aí, irmãos, vamos confiar no Senhor, porque o nosso reino não é deste mundo, o nosso reino está chegando, né? Ele vai ser desse mundo aqui, não é desse mundo que nós estamos vivendo agora, mas o nosso reino está chegando e nós seremos reis e sacerdotes com Cristo. O Aneil, só tem um apóstrofe aí do I pro L, entendeu? Vamos então ler 2 Crônicas, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nós vamos falar sobre o capítulo 18 de 2 Crônicas. Ontem nós estudamos, né, nós vimos aqui que Josafá assume o lugar do seu pai, que é Asa, e ele começa a ensinar a palavra de Deus para o povo. Então ele manda sacerdotes, ele manda levitas, ele faz escolas, vamos colocar assim, escolas de aprendizado. Isso é desse jeito aí. Escolas de aprendizado, né, da palavra de Deus em Israel, e o Senhor começa a fortificar Josafá. Mas vamos observar agora o que acontece com Josafá no capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância. Olha isso. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, entendeu? Exatamente. Josué mandou que Josué medita e ensina. Então, Josafá agora estava tranquilo. O que aconteceu? Ele aparentou-se com Acabe. Que parentesco é esse com Acabe? O seu filho, se não me engano, Jerobe, como que é? Aí não lembro o nome do filho dele agora. O filho dele, que ia ser rei, se casa com Atalia, filha de Jezabel, com Acabe. Quem era Jezabel? Jezabel é uma mulher tremenda, uma bruxa sacerdotisa de Baal. Ela era uma fenícia, filha do rei Etibaal, rei dos Sidônios, que Sidônio quer dizer fenício, tá?
Eles adoravam a Baal. E Jezabel entra, casa-se com Acabe e leva a casa de Israel toda ao pecado da adoração a Baal. E eles têm uma filha que se chama Atalia. E agora eles vão virar parente. Josafá e Acabe viram parentes. E Jeroão, aí não me lembro agora, Jeroboão, eu não me lembro agora o nome do filho dele, que se casa com Atalia, essa mulher perversa que nada mais é, nada menos do que uma sacerdotisa de Baal. Presta atenção. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas, bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu e o meu povo. Como teu povo, seremos contigo nessa guerra. Então, quer dizer, além de se aparentar com Acabe, vai agora pegar uma guerra que não era nem dele, era uma guerra de Acabe. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Ainda bem que ele fez isso, né? Consulta Josafá dizendo para Acabe: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens. 400 homens profetas. Escuta bem isso. Deixa eu tomar mais uma água aqui, gente, senão minha garganta não... minha voz vai para o espaço. Espera só um minuto. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixá-lo-ei? Não, acho que não é Jeroboão. Jeroboão já foi. É um outro nome. Eu não lembro agora qual é o nome dele. Depois eu devia estar anotado, não anotei. E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Os profetas dizendo: sobe, porque Deus dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá. Josafá ficou meio esperto, né? Porque Josafá sabia das histórias, né? Josafá sabia que ele estava em terra estranha, estava em terra que adorava Baal, né? Shalom, Luciana. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Roboão? Não é Roboão. Roboão é filho de... Roboão é filho de... Como é que chama? Roboão é filho de... Ô, Senhor. Roboão é filho de... Ai, meu Deus. É de Salomão. Ele foi... Depois de Salomão, ele foi rei. Pera um pouquinho. Filho... pera um pouquinho. Filho de... Jeosafá. O nome dele é Jorão. Jorão, tá? Roboão é filho de Salomão. Jeroboão era o que estava em Israel, que foi empregado de Salomão. Esse chama-se Jorão, filho de Jeosafá, que se casou com Atalia, tá? É isso aí. Então, seguindo aqui, Josafá ficou esperto. Ficou esperto. Por quê? Porque ele sabia dos problemas que tinha Acabe com Jezabel e que ele levava o povo a pecar. E ele sabia que o espírito do engano estava dentro de Israel. Ainda bem que ele sabia, né? Foi lá visitar, casou o filho com a filha dele para poder apaziguar a situação, né? Mas, Jorão, aqui está escrito Jorão. Mas ele pede, não tem mais ninguém que a gente possa consultar? Ele percebeu que tinha algum engano ali. Para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem, presta atenção agora, ainda há um homem
por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço. Tinha raiva dele. Porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Olha só a raiva do Satanás. A raiva desse homem perverso, Acabe. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Josafá tinha temor de Deus. Apesar de fazer besteira, tinha o temor de Deus. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe, traze aqui depressa a Micaías, filho de Judá. Aliás, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras. E estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Espírito de mentira, né? Nós estamos vendo aí os profetas de Baal, né, dentro das igrejas, profetizando mentiras. Profetizando que você vai ficar rico. Profetizando que você vai dar R$1.000 e vai receber uma casa de troca. Profetizando aí que você vai ter milhões na conta. Agora tem um povo aí também profetizando que vai ter, eu tô falando porque eu sei, tá? Que vai ter mudança de riquezas, vai ter transferência de riquezas agora no final dos dias. Eu não sei onde esse povo viu isso. Eu não entendi até agora onde esse povo viu isso. Tem uma moça aqui na internet que eu até gostava dela. Eu acho que eu ainda estou inscrito no canal dela, não lembro o nome dela, mas ela tá falando isso aí para todo mundo. Que Deus mostrou para ela transferência de riquezas. Ô, meu irmão, a Bíblia não está falando nada disso, não. A Bíblia não está falando disso, não. Eu quero que me mostre aonde que está essa profecia na palavra de Deus. Porque a Bíblia está dizendo ao contrário. A Bíblia está dizendo que vai vir uma seca enorme. Entendeu? A Bíblia está dizendo que a situação vai ficar caótica. A Bíblia está dizendo. A profecia está na Bíblia. A profecia não está na boca dessa gente, não. E esse povo aqui de Samaria, esses 400 profetas, profetizando mentira. Vocês vão ver aqui o que acontece. Escuta, vai escutando aqui. Presta atenção. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse... Assim diz o Senhor, olha isso, com estes ferirás os ciros, até de todo o consumires. Esse Zedequias fez 2 chifres e começou a profetizar, né? Com estes chifres, né? Tá parecendo Constantino, né? Com essa cruz você vai vencer. Ferirás aos ciros até de todo o consumir, até que você acabe com eles. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, sobe a Ramote de Gileade, prosperarás, porque o Senhor os dará nas mãos do rei. Primeiro lugar, Deus não fala com pecador. Na qualidade de Acabe, não. Ele pode falar para dar uma reprimenda nele, mas para abençoar, não. Por que, Marruth, a senhora fala desse jeito? Porque ele colocava postes a Baal, ele tinha uma mulher que pervertia o povo, ele tirou uma vinha de Nabote, ele matou Nabote com como é que diz, fez um julgamento para Nabote, todo falso. Você acha que Deus fala com um homem desse? Olha agora, e o mensageiro foi chamar a Micaías, lhe falou dizendo, eis que a palavra dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como de um deles, e fala o que é bom. Olha só, ele já foi coagindo o profeta verdadeiro. Olha o que o profeta verdadeiro faz. Porém, Micaías disse, vive o Senhor,
que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, o rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse: Subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. Eu imagino a cara de desprezo que ele fez, né? Falou, o cara não mandou ele falar a mesma coisa? Então ele tá falando, só que a cara dele devia ser uma cara boa, né? Olha isso, ó. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Acabe sabia que ele falava a verdade. Mas a verdade para Acabe não era aceita. Você está entendendo? A verdade para Acabe doía, a verdade para Acabe o incomodava, porque a verdade o confrontava. Gente, pessoas que vivem nas trevas e das trevas, a verdade confronta eles. Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Você escutou isso? Olha o que Micaías viu. Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para casa. Irmãos, nós estamos chegando no momento em que os falsos pregadores vão deixar as ovelhas das igrejas numa situação tão tremenda que elas vão ficar dispersas pelos mundos e elas não vão conseguir se encontrar porque elas perderam o pastor. Elas vão perder o seu poder de decisão, porque o olhar delas está nos falsos profetas. Elas não têm visão da palavra. Elas não foram ensinadas a olhar para a palavra como a verdadeira profecia. Esse povo que está dentro das igrejas, eles vão ficar jogados pelo mundo, como ovelhas que não têm pastor. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: Pois ouvi a palavra do Senhor. Micaías falando. Viu o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, e a sua mão direita e a sua esquerda. Micaías viu Deus assentado no trono, de um lado, do lado direito, um exército celestial do lado esquerdo, o complemento desse exército, tudo cheio de anjos, preparados para o combate. Olha isso que Micaías fala para Acabe e para Josafá. E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Deus já estava profetizando o extermínio de Acabe. Disse mais: Um diz desta maneira e o outro diz de outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Que espírito é esse? Espírito maligno. Espírito caído. E disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Como, irmã Ruth, isso?
Acabe tinha legalidades para Satanás agir. E Deus não podia fazer nada. Por que Deus não podia fazer nada? Porque Deus não age num homem que tem pecado dentro dele, a não ser que ele se arrependa. E Acabe precisava, já a taça dos pecados dele já tinham transbordado. E agora precisava que Acabe pagasse por tudo aquilo que ele fez. E o Senhor está com os seus anjos apostos. Mas ele pergunta: quem persuadirá Acabe? Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Meus irmãos, vocês não estão percebendo o espírito da mentira que estão nas igrejas de hoje? Vocês já viram aquele profetinha mirim aí que está aí? Vocês já viram ele? Vocês já viram a mentora dele? Uma mulher com os olhos bugalhados assim. Vocês já viram? Que ela é mãe de santo, aquela mulher é mãe de santo. Ela faz, acho que, como é que é o nome daquilo? Hemodiálise, né? Hemodiálise. Sabe o que é isso? Espírito de mentira no meio da boca desses profetas. E o povo se rendendo ao espírito da mentira. Eles não sabem nem o que está escrito na Bíblia. Eles não, e eles falam, o pior é que eles falam, e o povo aceita do mesmo jeito. E dão muito dinheiro para eles. Muito dinheiro para eles. Estão rodando pelas igrejas. Essa do olho esbugalhado, eu não sei o nome dela. Mas ela é a mentora. Ela é a mentora desse menino. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Por quê? Porque Acabe era pecador. Sai e faze-o assim. Então Deus deixou. Deus deixou. Não parece não. Eu também acho, viu? Eu tenho a mesma impressão que você. Eu vejo ali um negócio que não é um ser humano que está ali. Eu vejo a mesma coisa, Sara. Estamos na mesma visão. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de teus profetas. E o Senhor falou o mal a teu respeito. Vocês que ainda vão em igreja, vocês tomem cuidado. Vocês tomem cuidado. Não é tempo mais de estar no lugar desse. Não é tempo mais. Esses lugares estão infestados com o espírito da mentira. Eu estou falando, irmãos, de igrejas. Presta bastante atenção. Você vai falar aí para mim, né? Ruth, você não devia falar isso. Não, eu falo. Eu tô fora da igreja há 12 anos. Eu tô fora do sistema há 12 anos. E vou dizer para você, eu louvo ao Deus por isso. Essas igrejas, eles não querem o bem da tua alma, eles querem o que você tem no teu bolso. Essas igrejas, eles não querem que você tenha nada com Deus, eles querem que você tenha compromisso com eles. Você tem que levar o teu dízimo para eles, você tem que se apegar a eles. Tá entendendo? Tem que se apegar a eles. Por quê? Porque eles precisam da verba mensal. E eles ficam te iludindo, ludibriando. Vai falar da volta de Jesus lá. Você sai correndo. Você vai sair correndo. Vai falar que você precisa se arrepender. Vai falar que você precisa se arrepender. Eles vão dizer que Jesus é amor. Que não tem nada disso. Presta atenção, meus irmãos. Sai dela, povo meu, para que você não venha sofrer a ira de Deus que está aí.
porque quem estiver lá dentro vai passar junto com eles. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías. Lembra que ele falou que era para ir? Feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha isso. E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai-o a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia. Esse era a ordem de um perverso contra um filho de Deus que fala a verdade. E com água de angústia até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que te tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim, disse mais. Ouvi, povos todos. Ele sabia que iria morrer. Mas vamos ler, terminar de ler. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Agora Acabe tenta se esconder. Escuta isso, Acabe tenta se esconder. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, ele veio se disfarçar. Então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Quer dizer, fica de rei. Olha a armadilha de Acabe para Josafá. Você entendeu a armadilha? Acabe entendeu tudo. Acabe entendeu que ele ia morrer. Mas ele falou: não, mas se eu me disfarçar e botar Josafá com as trajes reais, eles vão matar Josafá e eu vou ficar vivo. Olha isso. Ele achou que ele podia burlar a vontade de Deus. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Os homens estão fazendo isso aí, né? Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Olha isso. Sucedeu, pois, que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Olha aí, ó. E o cercaram para pelejarem, porém Josafá clamou ao Senhor. E o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Olha que um homem que clama a Deus, mesmo que ele estava lá errado, mas ele tinha muita conta boa diante de Deus, e Deus o ajudou. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então, mas ninguém se esconde da presença de Deus, né? Ninguém se esconde da presença de Deus. Esteja onde estiver, ele vê. Se debaixo das águas procurar te esconder, não adianta nada, porque tudo Deus vê. Porque lá do alto céu, tudo Deus vê. Não adianta, boa noite, Livanes. Não adianta, meu irmão, você tentar se esconder. Os caras estão fazendo bunker para se esconder da ira de Deus. Não adianta, porque Deus vai achar. Deus olha de cima. Ele não é homem que olha de frente, ele olha de cima. Da sala de controle do trono de Deus, é uma sala de controle. A sala do trono de Deus é o controle da terra. Ele olha lá de cima, no seu vidro, né? Porque ele pisa sobre a terra, ele pisa sobre o domo da terra, né? A terra é o estrado dos seus pés, né? E lá ele olha e vê, e ele só faz assim com o dedinho, ó, e a coisa acontece. Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel
entre as juntas e a couraça. Deus fez assim, ó, fere ele. Aí ele tá aí, ó, fere ele. Nem sabia que era ele. Ele estava vestidinho de soldado, né? Vestidinho de soldado. Mas o Espírito Santo de Deus estava vendo. E Deus só fez o dedinho assim e o homem flechou ele. E Deus conduziu a flecha e passou entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro, vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja. Deus deu força para o povo sírio. Mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Quem foi que falou a verdade? Os 400 profetas? Ou Micaías? Acabe tentou burlar, né? Acabe tentou fazer uma mentirinha para ver se enganava o Espírito Santo de Deus. Para ver se enganava o Todo-Poderoso. Essa era a arma de Acabe. Acabe era um rei mimado, onde Jezabel comandava ele. E Deus pôs fim à vida de Acabe, na frente de Josafá. Deus poupou a vida de Josafá, porque Acabe fez a tramóia para Josafá morrer e ele ficar vivo. Meu irmão, você toma cuidado. Fica alerta nas tramóias que Satanás pode fazer na tua vida. Clama ao Senhor em todo o tempo. Clama ao Senhor para o Senhor te livrar, como livrou Josafá. Busca a face do Senhor. Vamos orar, pedir ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos livre do mal. Eu hoje não vou falar nome por nome, porque eu estou muito cansada, muito mesmo. Minha voz até deu uma melhorada, mas eu não aguento falar muito, já estou ficando cansada. Mas eu quero que o nome de todo mundo está aqui, e o Senhor sabe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de Jesus de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, Pai, te agradecendo porque o Senhor é um Deus de poder, de glória, de justiça. O Senhor é um Deus que nada está em oculto para Ti. O Senhor enxerga tudo e todos. Não adianta nenhum ser humano achar que é esperto. Não. Todos nós somos falhos. Todos nós temos problemas, mas o Senhor vê tudo e todos. O Senhor prescuta o coração. O Senhor sabe os pecados. O Senhor sabe tudo aquilo que está ali para confundir o teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Abençoa, Senhor, o teu povo em nome de Jesus. Dá livramento, Pai. Dá livramento. Tem muito Acabe na vida do povo de Deus, tentando burlar o pecado deles para que o verdadeiro sofra o prejuízo. Mas se os teus filhos estiverem diante da tua presença, como esteve Josafá, o Senhor nos livrará, mesmo que o ataque seja perfeito. Mas o Senhor mandará os teus anjos acudir o teu povo, acudir os teus filhos. Senhor, eu te peço, livra-nos do espírito da mentira que está dentro das igrejas de hoje. Livra-nos, Pai, do espírito da mentira que está dentro das igrejas de hoje, Pai. Homens que não ensinam ao teu caminho ao povo, não ensinam arrependimento. Eles querem a lã das ovelhas, eles querem a gordura das ovelhas, mas não querem que as ovelhas entrem no reino de Deus. Eles não querem. Pai, eu te peço em nome de Jesus, dá entendimento para os meus irmãos entenderem isso.
para os meus irmãos se saírem desses lugares enquanto ainda é dia. Porque a hora que o rojão vier e que essas igrejas forem terminantemente fechadas, o povo vai ficar sem, como ovelha que não tem pastor. Vão ficar enlouquecidos, dispersos, sem saber para onde correr. Mas aquele que estiver fundamentado na tua palavra, como diz lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pai, eu te peço em nome de Jesus, faz, meu Deus, o teu povo trabalhar um pouquinho menos e ler mais a tua palavra. Faz o teu povo, Senhor, ser menos, como é que fala? Não é trabalhador, mas ser menos, querer conquistar tanta coisa. Que não adianta, ninguém vai conquistar mais nada daqui para frente, não existe isso. Existe que os empregos vão cair cada dia mais, a situação vai ficar pior, cada dia mais. Mas os teus filhos vão estar diante de ti. E eu te peço, Pai, coloca o teu povo, toca no coração dos teus filhos para lerem a palavra de Deus. É tempo de buscar a verdade. É tempo de estar com a Bíblia aberta. É tempo de consultar a palavra de Deus todo o momento. Senhor eterno, verdade, é isso aí, ganancioso, exatamente. Tira a ganância do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Tira a ganância, Pai. Faz o teu povo somente pelejar pelo que precisa agora, até o final dos dias. Nós precisamos entender que nós precisamos estar com a nossa mente enterrada na palavra. Senhor, nós te louvamos, te apresentamos esse caderno de oração. Tu sabes os nomes que aqui estão. Eu te louvo pelos nomes que aqui estão. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre meus irmãos, sobre as suas dispensas, sobre os seus salários, sobre aquilo que eles têm, que Satanás não venha sobre o teu povo. Que o espírito do engano, da mentira não venha sobre a vida dos teus filhos. Que eles estejam guardados por ti. E que eles saibam que nós só precisamos passar pelo tempo que nós temos. E esse tempo já chegou. Nós temos muito pouco tempo. Muito pouco tempo para estar aqui nesse mundo. É tempo de buscar o Pai. Senhor, eu te agradeço por essa mensagem, te agradeço por essa palavra. Te agradeço porque o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Prepara as nossas almas para estar contigo, prepara as nossas almas para nós sermos achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do teu Filho. Te agradecemos por tudo, te louvamos por tudo, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Desculpa aí que eu tô meia cansadona, tá? Mas eu dei o meu melhor. É que eu já tô mesmo no... já tô no pó da gaita. já não consigo falar mais nada. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Se o Pai assim permitir, estaremos aqui amanhã outra vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém. Obrigada, Fernanda. Deus te abençoe. Amém.